Apocalipse, que livro é esse? Como estudá-lo? Como compreendê-lo? Neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma forma bastante prática e simples para ler, compreender e tirar alguns princípios para a sua vida no livro do Apocalipse. Mas antes de continuar, por gentileza, clique em gostei, inscreva-se, caso ainda não seja inscrito, ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. O esboço do livro do Apocalipse deve levar em conta as 4 visões que o apóstolo João teve. Sendo assim, a primeira visão começa no capítulo 1, versículo de número 9, e vai até o capítulo 3, versículo 22. A segunda visão começa no capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 21. A terceira visão começa no capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 8. E a quarta visão começa no capítulo 21, versículo de número 9, até o capítulo de número 22, versículo de número 5. Esse esquema de divisão do livro baseia-se na forma literária do mesmo. Note a expressão em espírito no início de cada bloco ou visão, como por exemplo no capítulo 1, versículo de número 10, capítulo 4, versículo de número 2, capítulo 17, versículo de número 3 e capítulo 21, versículo de número 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 10. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Capítulo de número 4, versículo de número 2. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo de número 3. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, versículo de número 10. É muito importante ter uma visão do todo, porque o livro do Apocalipse tem que ser interpretado como um todo. Vejamos agora o conteúdo de cada uma das 4 visões do Apocalipse. A primeira visão, como eu mencionei, começa no capítulo 1, versículo 9, e vai até o capítulo 3, versículo 22. A primeira visão trata do Cristo exaltado e suas cartas às 7 igrejas. Cristo é visto em pé em meio a 7 candeeiros. Apocalipse 1, do versículo 12 até o versículo 20. Isto simboliza a superintendência do Cristo exaltado sobre suas igrejas na terra. As 7 cartas são para 7 igrejas reais na Ásia Menor, são 7 igrejas representativas de toda a igreja na terra. Nas 7 cartas está a mensagem de Cristo para a sua igreja em todo o tempo, em todas as épocas. Cristo tem em sua mão direita 7 estrelas, que representam os 7 anjos das 7 igrejas. Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 12 ao 20. Existem 3 interpretações para este fato. A primeira é que o anjo representaria o bispo da igreja, mas isso vai contra a maneira de o Novo Testamento entender a palavra anjo. A palavra anjo nunca é usada no Novo Testamento para líderes cristãos. E além disso, nas 7 cartas, nem líderes, nem bispos são repreendidos. Quando o Novo Testamento se refere a anjos ou a pastores, anjos nunca são confundidos com pastores, ou pastores com anjos. Anjo é anjo,
pastor é pastor. A segunda interpretação é que o anjo seria um mensageiro para levar a carta à igreja. Mas isso não explica porque as cartas foram dirigidas aos anjos e não às igrejas. A terceira interpretação, o anjo seria o representante da igreja no céu. Mas isso não tem precedentes na Bíblia nem na literatura apocalíptica do tempo de João. A melhor maneira de entender isto é que este seria um símbolo incomum para representar o caráter celestial e sobrenatural da igreja. A segunda visão começa no capítulo 4, versículo 1 e vai até o capítulo 16, versículo 21. A segunda visão retrata o trono celestial com um livro selado com 7 selos nas mãos de Deus. Este livro somente pode ser aberto pelo leão da tribo de Judá, que é o Cordeiro de Deus sacrificado. Apocalipse 4, versículos do 1 ao 11. Segue-se uma série tripla de 7. A abertura de 7 selos, Apocalipse capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1. O toque das 7 trombetas, Apocalipse 8, versículo 2, até Apocalipse 9, versículo 21. O esvaziamento das 7 taças, Apocalipse 15, versículo 1, até o 16, 21. Cada selo, trombeta e taça é seguido por uma representação simbólica de algo que acontece na terra. O Cordeiro começa a abertura dos selos. Na abertura dos 4 primeiros selos, aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco é o cavalo conquistador de Deus. Representa o avanço do Evangelho. O cavalo vermelho representa a guerra. O preto, a fome. O amarelo, a morte. Na abertura do 5º selo, é apresentado para o apóstolo João as almas dos mártires debaixo do altar. Na abertura do 6º selo, acontecem catástrofe sobre a terra. E antes da abertura do 7º selo, 2 multidões são vistas. Na primeira multidão, 12.000 das 12 tribos de Israel são selados na testa. Apocalipse 7, versículo 3. Para não serem atingidos pelas pragas das trombetas. Apocalipse 9, versículo 4. A segunda multidão é um corpo inumerável de redimidos de todas as raças de homens que vêm da grande tribulação. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, e no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem coisa alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas,
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos 9 ao 17. Na abertura do 7º selo, surgem 7 anjos com 7 trombetas. Apocalipse, capítulo de número 8, versículos 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. 7 trombetas dão noção de um juízo perfeito vindo de Deus. Ele anuncia o fim da história humana sobre a face da terra. A primeira trombeta está registrada em Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 7. A segunda trombeta, Apocalipse 8, versículos 8 e 9. A terceira trombeta, Apocalipse 8, versículos 10 ao 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 11. A quarta trombeta está registrada em Apocalipse 8, versículos 12 ao 13. A quinta trombeta, Apocalipse 9, versículos 1 ao 12. A sexta trombeta, Apocalipse 9, versículos 13 ao 20. Antes da sétima trombeta, o apóstolo João tem a visão dos anjos e os 7 trovões. Apocalipse 10, versículos 1 ao 7. João e o livrinho. Apocalipse 10, versículos 8 ao 11. Ordens para medir o santuário. Capítulo 11, versículos 1 e 2. E João recebe a visão das 2 testemunhas de mártires. Apocalipse 11, versículos 3 ao 14. A sétima trombeta está registrada em Apocalipse 11, versículos 15 ao 19. O tema central desta visão é, portanto, o conflito entre Deus e Satanás, que é retratado por um dragão vermelho que aparece em Apocalipse 12, versículos 3 e 4. O dragão é frustrado em seus planos de destruir o Messias. Apocalipse 12, versículo 5. E após ser derrotado na batalha com Miguel e os anjos, Apocalipse 12, a partir do versículo de número 7, ele dedica seus esforços à destruição da igreja na terra. Apocalipse 12, versículo de número 17. Em busca deste propósito, o dragão chama 2 bestas, que aparecem em Apocalipse 12, versículo de número 17. Essas 2 bestas blasfemam contra Deus. Apocalipse 13, versículo de número 6. Desviam de Deus os corações dos homens. Apocalipse 13, versículos 4 ao 14. E perseguem a igreja. Apocalipse 13, versículo 7 até o versículo de número 15. Essa besta e o seu falso profeta, que aparecem em Apocalipse 19, 20, têm permissão para obter êxito em seus propósitos e forçam sua lei sobre todos os homens. Apocalipse 13, versículos 7, 8 e 16, versículo de número 17. A terceira visão começa no capítulo 17, versículo de número 1, e vai até o capítulo 21, versículo de número 8. Esta terceira visão trata dos seguintes temas: a grande prostituta, a Babilônia, capítulo 17, versículo 1 ao 5, a grande cidade que tem domínio sobre todos os reis da terra, capítulo 17, versículo de número 18, o julgamento e destruição da Babilônia são anunciados e retratados, capítulo 18, versículos do 1 ao 24, um hino de louvor para a sua destruição é cantado, capítulo 19, versículos 1 ao 5, trata do casamento do cordeiro com a sua noiva, capítulo 19, versículos 6 ao 10, o Cristo conquistador cavalgando em direção ao julgamento e à vitória. Capítulo 19, versículos 11 ao 16.
O Cristo conquistador destrói a besta e o seu falso profeta. Apocalipse 19, versículos 17 ao 21. É decretada a vitória sobre o dragão, não de uma vez. Ele é trancado e subjugado por 1000 anos no abismo. Apocalipse 20, versículos do 1 ao 3. Enquanto Cristo e os seus fiéis reinam por 1000 anos. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 4 ao 6. A isto se chama a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo de número 5. Ao fim deste reinado de 1000 anos, o diabo é solto do seu encarceramento e, mais uma vez, incita as nações a lutarem contra os santos. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 9. Satanás é vencido e lançado com a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo de número 10. Acontece a segunda ressurreição e o juízo final. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 ao 15, e a vinda do novo céu e da nova terra para ocupar o lugar dos antigos. Apocalipse 21, versículos do 1 ao 8. Os redimidos usufruem da comunhão aperfeiçoada com Deus. Apocalipse 21, versículos 13 e 4. Esta visão retrata a Jerusalém celestial, que é a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 9, até Apocalipse 22, versículo de número 5. A quarta visão é o final do livro. É apresentado um convite aos homens a receberem a dádiva da vida da parte de Deus. Apocalipse 22, versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, versículo de número 17. Por hoje eu fico por aqui. Nos próximos vídeos eu farei uma abordagem mais detalhada sobre cada uma dessas visões. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.